Então, os sonhos, eles são algumas... eles são respostas. Eles são... O que é o sonho? Ele tá tentando te avisar de alguma coisa? Tá se organizando? O que é isso? Então, tem as visões populares, tem as visões históricas dentro da ciência e tem as visões mais atuais. Popularmente, você vai achar de tudo, né? Desde que o sonho é um aviso, que o sonho pode ser uma premonição, um contato com o mundo espiritual, tudo isso. A gente vem na história da psicologia, lá, Freud falando que sonho é realização de desejo e tal. Mas as teorias mais contemporâneas falam duas coisas, basicamente. Que o sonho serve para a gente organizar as memórias, os aprendizados do dia. Então, quando você dorme, é a hora que sua cabeça tem para fazer uma faxina, para organizar as gavetas, para colocar as coisas nos lugares certos. Inclusive, uma das principais perdas que você tem quando está com privação de sono é memória. Organização de aprendizados. Então, você estuda durante o dia, não dormiu à noite, chega do outro dia, você não está lembrando de nada ou quase nada. Porque a sua cabeça não teve tempo para se organizar. Então, uma das grandes funções do sonho e do sono é organizar as memórias, os aprendizados. Especialmente nessa hora que você está sonhando. E a segunda função, que aí é uma teoria mais recente e com menos evidências, mas que está ganhando força, é a teoria segundo a qual os sonhos são treinamentos, vamos dizer assim, são formas da sua cabeça te preparar para lidar com certas situações. Não literalmente, porque você não vai encontrar o Papai Noel. Ou então encontrar... Eu provavelmente nunca vou encontrar o assassino da faca enferrujada. Mas para lidar com o aspecto básico daquela experiência. Por exemplo, achar uma resposta rápida para uma situação no meio de estresse. Isso você lida cotidianamente nos sonhos. Né? Você tá, sei lá, sendo perseguido por alguém, você tá atrasado para a faculdade num sonho. Acontece um monte de coisas que, se você for olhar o que tem de básico ali, é você estressado tentando resolver um problema, tentando pensar no meio de uma situação estressante, por exemplo. Então, algumas teorias mais recentes colocam que o sonho também pode ser um jeito que a nossa cabeça tem de nos treinar, de nos preparar para lidar com desafios da vida real. Então, essas duas teorias são as que mais têm... Fazer um ensaio, né? É como se fosse um ensaio protegido. Porque ali não tem nada que possa dar muito errado, né? Mas a principal teoria é essa, que tem mais evidência, é essa, de que é um jeito da sua cabeça organizar as memórias. As memórias, os aprendizados do dia. Mas aí tem essa duas. Segunda. Tem essa segunda que é a principal também. Que é essa do treinamento protegido, né? O ensaio. Sim. Mas tem a terceira também, que são então, as mais modernas? Aí tem as históricas, né? Se a gente pensar, por exemplo, nessa teoria psicanalítica que sonho é a realização de desejo. Entre os psicanalistas, obviamente, isso ainda vale. Mas se você não é da praia da psicanálise, a teoria já não vai fazer tanto sentido. Mas por que não é a realização de desejos? Então, aí a gente vai ter que ir muito fundo, porque o Freud não tá falando de desejo no sentido muito óbvio. Sabe? Não é tipo, você tem desejo de pegar aquela mina ali e você vai sonhar com aquela mina. Não é tão simples assim. A gente tá falando de desejos inconscientes. Coisas que a princípio a pessoa nem saberia que tem. E ali o sonho é uma oportunidade para aquilo vazar, vamos dizer assim. Né? Você fica... o seu ego, o seu superego... Tem aquela coisa da teoria psicanalítica, né? Id, ego, superego. Então, enquanto o seu superego tá ali te segurando, dependendo se o desejo for muito recriminável e tal, e o seu ego tá tentando administrar a bagunça entre o id e o superego, no sonho o negócio corre solto, né? Então, Freud teorizava que o sonho é a realização de desejo. Mas do ponto de vista estritamente científico, é muito difícil, se não impossível, testar essa hipótese. Porque você sempre pode... Caso não encontre uma relação muito direta entre o conteúdo do sonho da pessoa e a suposta realização de desejo, alguém sempre pode argumentar, mas é um desejo inconsciente. Por isso que você não consegue verificar. Tá lá no inconsciente, você não tem como acessar. Então, é uma teoria que não dá muito para testar cientificamente, entende? A tese caiu mais por falta de ter como testar e não porque provaram que não é. Caiu fora da psicanálise, se a gente puder dizer assim. Porque dentro da psicanálise continua valendo, né? Mas outras perspectivas de uma psicologia baseada em evidências, por exemplo, que é um movimento aí da psicologia de amparar suas teorias e técnicas só em coisas para as quais tem evidência científica robusta, aí de fato é uma teoria que não faz muito sentido. Então, mas pra dentro da psicanálise ela faz sentido. Mas é um dos pilares fundamentais do negócio. Mas para fora, para as outras ciências, ela não teve como ser testada. É esse o ponto. Pro restante da psicologia é uma teoria que não dá para testar. Entendi. A princípio. Entendi. Mas por chute ainda pode ser que... Então, é porque para psicanálise a ideia de teste é diferente. A psicanálise é uma teoria clínica. Então, o teste, vamos dizer assim, é clínico. E aí, quando o psicanalista, por exemplo, usa esses princípios e ele entende que ocorrem melhoras nos casos clínicos, isso é meio que como se fosse um teste da teoria. Fala, tá funcionando, como é que os caras estão melhorando? Né? Como é que tá fazendo sentido? Como é que a pessoa tá psicologicamente melhor depois de trabalhar os sonhos dela e tal?
Isso, do ponto de vista científico, tem uma série de problemas aí, né? Não é porque uma coisa funciona que ela está funcionando pelo motivo que você acredita, né? Mas é uma longa história. Se a gente for pensar, então a gente pode separar que na psicanálise faz super sentido e fora dela já não faz tanto. Lá no teu sonho, tu conversou com o cara que estava te ameaçando, ele falou o nome de uma pessoa, né? Quem tá te perseguindo é tal pessoa. Isso foi o quê? Foi um aviso? Foi um ensaio? Não, foi... Se a gente pensar de um jeito... indo pelo caminho mais simples, né? Na ciência, a gente sempre tenta buscar a explicação mais simples. Às vezes, a explicação mais simples não é a correta, mas a gente tem que começar por ela, né? A gente tem que lembrar que o conteúdo dos sonhos, a matéria-prima dos sonhos, ela vem da experiência, né? A princípio, são as coisas do dia a dia, são as coisas que você está pensando. A gente está aqui o tempo todo pensando coisas, né? Quando a gente está aqui acordado pensando, a gente costuma pensar em coisas que de alguma forma ou passaram pela nossa vida, ou são coisas que a gente quer fazer, enfim... São matérias-primas da nossa experiência. Não tem muito como a gente sonhar, a princípio, com coisas que não passaram pela nossa experiência, né? Não tem como, sei lá, você sonhar com uma espécie alienígena de um planeta muito distante lá que você nunca viu e nem soube a respeito, né? A gente vai imaginar e vai pensar em coisas com base no que a gente sabe. Por isso que os ETs, por exemplo, dos filmes ou dos relatos por aí, sempre se parecem com coisas que a gente conhece, né? Ou eles parecem pessoas, ou eles parecem polvos, entende? Então a nossa cabeça ela tem que ter uma matéria-prima com base na experiência concreta do dia a dia. E com sonhos é a mesma coisa. Sendo assim, é de se esperar que a matéria-prima dos sonhos, que as coisas que apareçam nos sonhos, sejam coisas do dia a dia também. Então, é razoável que eu tenha percebido em algum nível algum atrito com essa pessoa. Isso pode não ter vazado para minha consciência, eu não ter parado para pensar, não, pior que é mesmo, hein? Sabe quando você conhece uma pessoa, por exemplo, você bate o olho nela e fala, não gostei. Sabe? É uma antipatia meio instantânea. Isso acontece, né? A gente muitas vezes não sabe por que a gente ficou com antipatia. Porque isso é um processo que, em boa parte, ele é inconsciente. Você não tem acesso ao motivo. Às vezes a pessoa se parece com alguém que você conhece, às vezes a voz dela te lembra a voz de alguém, ou ela falou um negócio ali que você captou muito perifericamente e você não gostou. Só que inconscientemente essa informação está sendo processada. Então, você pode não gostar de uma pessoa, se sentir ameaçado por uma pessoa, ou ter algum atrito com uma pessoa por razões que você não tem consciência. Mas como isso está sendo registrado, está entrando na sua cabeça, isso pode aparecer de várias formas, inclusive nos sonhos. Então, na hora que o meu sonho chutou essa daí, ele tirou de algum lugar da minha experiência direta, né? Então eu falei, isso aí veio de algum lugar. É uma pessoa que, às vezes, o atrito com ela era meio subliminar ali, sabe? A pessoa me dava aquela alfinetadinha que eu quase não percebia, mas eu percebia, entende? E aí, não tendo consciência disso, o sonho me chamou a atenção para esse fato, porque essa informação no meu inconsciente, entre aspas, estava disponível, né? Lá no fundo eu sei por que eu tenho problema com essa pessoa. Só que aí, conscientemente, eu não tenho. Porque a gente tem essa coisa, a gente só tem acesso consciente a um pedacinho das coisas que estão se passando na nossa cabeça. Sim. É uma fração muito pequena. E aí o sonho só me deu uma colinha, ele me deu uma dica dessa instância outra aí, que é o inconsciente. Aí eu levei pra terapia para ver se fazia sentido. Porque poderia não fazer. Sabe, eu poderia descobrir na terapia, por exemplo, que da mesma forma como eu posso sonhar com um Pokémon e isso não tem nada a ver com a minha vida, ele pode ter falado que eu tava sendo perseguido por aquela pessoa e não tava. Né? Então o sonho pode ser tanto uma ficção como um machucar o teu inconsciente que tá tentando sair pra tu resolver aquilo ali, tá? Então pode ser os dois. Pode ser os dois e pode ser outras possibilidades, né? A gente tem que lembrar que quando a gente tá sonhando, o nosso cérebro tá funcionando de um jeito diferente, parcialmente diferente do que quando a gente tá acordado. Por exemplo, tem uma área aqui, bem nessa parte da testa nossa aqui, que dá essa voltinha, que começa o cabelo, que é o córtex pré-frontal. Essa área, entre outras coisas, ela está associada com o nosso julgamento, com a nossa atenção. Sabe quando você para pensar numa coisa, quando você está julgando se algo é certo ou errado? O pré-frontal ele tem uma participação nesse tipo de processo. Não é ele sozinho, o cérebro ele funciona como um todo, mas ele tem uma participação importante aí. Na hora que você está dormindo e sonhando, o pré-frontal ele tira uma folga. Sabe? Do jeito do cérebro funcionar, quando você está sonhando, o pré-frontal ele tira uma folga. Ou seja, aquela parte sua que tenta dar sentido para as coisas, que tenta julgar as coisas e colocar ordem, ela fica meio em segundo plano. Esse é um dos motivos, embora não o único, para os sonhos serem tão caóticos. É muito maluco, né? Quando você está sonhando e aí aparece uma baleia, daqui dentro dessa sala tem uma baleia. Não faz sentido. Mas não tá lá o seu pré-frontal para falar, exagera não, né, inconsciente? Isso aí não faz o menor sentido. Entende? Então a coisa não é tão separadinha assim. Não tô falando para simplificar, de um jeito que fique mais simples. Mas
como o cérebro vai funcionar dessa forma meio caótica, meio não organizada do jeito que a gente organiza quando está acordado, qualquer coisa é possível. Então, inclusive, é possível que você tenha uma informação que seja válida, como pode ser que você tenha uma informação que não faz o menor sentido porque seu cérebro está funcionando desse jeito meio psicodélico, assim, meio... Então nem tudo que teu cérebro te mandar ali vai ter alguma correlação com a realidade. Não, muitas vezes não vai ter. Por isso que eu precisei levar para terapia. Para saber Para trabalhar aquilo, ver se aquilo faz sentido ou não. A terapeuta ajudar a conectar aquilo com a minha experiência.